Chuck E. Cheese. Para muitos um lugar de risadas, diversão e festas de aniversário. Mas e se eu te dissesse que algo muito mais sinistro já aconteceu por trás das portas desse restaurante infantil? Muitos tentaram ficar lá durante a noite. Alguns conseguiram sair, outros não tiveram tanta sorte. Hoje eu vou contar 3 histórias reais assustadoras que aconteceram dentro de Chuck E. Cheese. Cada história será mais arrepiante que a anterior. Então, se você for corajoso o suficiente para assistir até o final, já deixa o like e comenta se você teria coragem de entrar em um Chuck E. Cheese depois disso. E se você é fã da franquia Five Nights at Freddy's, vai notar que muitas dessas histórias parecem familiares. Coincidência? Eu acho que não. Vamos lá. Havia um Chuck E. Cheese na minha cidade que eu adorava visitar quando era criança. Toda quarta-feira meus pais me davam $10 para gastar lá e eu ia com meu melhor amigo, Ralph. Todo mundo na escola zombava da gente por ainda irmos a um lugar infantil, mas a gente não ligava. Queríamos apenas jogar e nos divertir. Mas naquela noite fizemos algo diferente. Tivemos a ideia brilhante de nos esconder no restaurante e passar a noite lá. Afinal, seria como viver Five Nights at Freddy's na vida real. E quem nunca quis saber o que acontece com os animatrônicos quando as luzes se apagam, nosso esconderijo, o tanque de bolinhas. Com apenas 5 minutos para o fechamento, nos jogamos lá dentro sem que ninguém percebesse. Aos poucos, o restaurante ficou silencioso. As luzes foram apagadas e a escuridão tomou conta do ambiente. Ficamos lá, escondidos, rindo baixinho, até que percebemos algo estranho. Os animatrônicos no palco não estavam desligados, pelo contrário. Eles pareciam nos observar. O tempo passou. Tudo parecia calmo, até Ralph sumir. Eu estava olhando para um dos animatrônicos, a galinha Helen, quando virei, e ele não estava mais ao meu lado. Ralph? Chamei, mas não obtive resposta. Olhei ao redor e o vi dentro do tanque de bolinhas. Mas algo estava errado. Sua mão estava estendida para fora, como se estivesse sendo puxado para dentro. Corri para ajudá-lo, mas antes que pudesse alcançá-lo, sua mão foi puxada para dentro com força, e o silêncio tomou conta do lugar novamente. As bolinhas ao meu redor começaram a se manchar de vermelho. Eu estava prestes a pular para dentro e tentar resgatá-lo, quando ouvi uma risada. Era Chuck E. Cheese, ou melhor, era algo que parecia ele. Ele estava no palco, parado, segurando alguma coisa. Quando meus olhos se ajustaram à escuridão, percebi que era a mão de Ralph. A boca do animatrônico se abriu e uma voz robótica saiu. Você está se divertindo? Naquele momento eu soube que precisava fugir. Corri até a porta, mas ela estava trancada. Peguei uma cadeira e comecei a golpear o vidro. O alarme disparou e depois de 3 golpes o vidro quebrou. Ao sair correndo, olhei para trás. E lá estava ele, Chuck E. Cheese, parado na escuridão, apenas me observando. E na sua mão, a mão de Ralph. Algumas pessoas conseguem passar a noite no Chuck E. Cheese, mas outras não têm tanta sorte. Todo mundo adora a pizza do Chuck E. Cheese. É um dos maiores atrativos do restaurante. Mas essa história vai fazer você nunca mais querer comer lá. Era o aniversário da minha prima, de 8 anos, e minha família decidiu comemorar no Chuck E. Cheese. Eu já era mais velho e não estava muito animado. Mas fui porque, afinal, comida grátis, certo? Chegamos por volta das 18 horas, e o lugar estava lotado de crianças correndo, jogando e gritando de felicidade. Eu sentei em uma mesa e fiquei observando os animatrônicos no palco. Eles não estavam se movendo ainda, mas havia algo inquietante neles. Foi então que um dos funcionários veio até nossa mesa e disse: "Vocês são os sortudos da noite. Vamos oferecer um prato especial exclusivo para algumas famílias." Era uma pizza chamada Lori's Special. Na hora achei estranho. Eu já tinha ido ao Chuck E. Cheese antes e nunca ouvi falar dessa pizza. Meus pais ficaram empolgados, achando que era uma cortesia, mas eu fiquei com um pressentimento ruim. "O que tem de especial nela?" Perguntei ao funcionário. Ele apenas sorriu.
Mas não foi um sorriso normal, foi um sorriso forçado, estranho. Ele colocou a pizza na mesa e saiu sem dizer uma palavra. A caixa estava lacrada. Mas diferente das caixas normais do Chuck and Cheese, essa não tinha logo nem desenho algum. Quando abrimos, um cheiro estranho tomou conta do ambiente. Não era o cheiro normal de uma pizza recém-assada. Tinha um odor metálico no ar, algo que lembrava ferrugem. Mas o pior foi quando comecei a olhar de perto os ingredientes. A pizza tinha pepperoni, bacon, calabresa e uma carne diferente. Algo que não parecia ser frango, porco ou boi. Era mais escuro e tinha um aspecto fibroso. Minha mãe pegou um pedaço e começou a mastigar. Eu fiz o mesmo. Mas assim que dei a primeira mordida, um gosto metálico invadiu minha boca. O gosto de sangue. Foi então que algo na pizza prendeu no meu dente. Algo duro. Tirei rapidamente da boca e olhei. Era uma unha humana. Me levantei da mesa, sentindo meu estômago embrulhar. Minha mãe olhou para o que eu segurava e soltou um grito tão alto que fez todo o restaurante parar. As crianças olharam para nós. Os pais se viraram confusos. O gerente correu até a mesa e perguntou o que estava acontecendo. Minha mãe apontou para a pizza e disse: "O que diabos tem nessa comida?" O gerente ficou pálido, como se já soubesse o que tinha acontecido. Ele tentou pegar a pizza, mas meu pai o impediu. "Vamos chamar a polícia", disse meu pai, pegando o celular. Foi aí que o restaurante ficou em silêncio absoluto. Todas as máquinas de fliperama desligaram ao mesmo tempo. Os animatrônicos, que antes estavam imóveis no palco, agora viraram suas cabeças em nossa direção. E foi então que o som começou. Um barulho mecânico, repetitivo, como se algo estivesse rindo de nós. Era Chuck and Cheese. Seus olhos piscavam em vermelho e sua boca começou a se abrir e fechar repetidamente, emitindo um som engasgado. Foi quando a porta da cozinha se abriu e um cheiro muito pior invadiu o salão. O que aconteceu depois foi um borrão. Policiais chegaram cerca de 15 minutos depois e interditaram a cozinha. Não nos deixaram ver o que tinha lá dentro. Mas ouvi um dos policiais murmurar algo que me arrepia até hoje. "Tem mais partes aqui dentro. Deus do céu." Naquela noite descobrimos a verdade. Uma funcionária chamada Lori havia desaparecido uma semana antes e parte do seu corpo foi encontrado dentro do freezer da cozinha. O nome da pizza especial: Lori's Special. Lembro de ter ouvido uma teoria sobre os jogos de Five Nights at Freddy's, de que as crianças desaparecidas foram encontradas nos animatrônicos, presas dentro deles, mas nunca pensei que algo assim pudesse acontecer na vida real. Depois daquela noite, Chuck and Cheese nunca mais foi o mesmo para mim. E eu nunca mais toquei em uma pizza de lá. Agora me diga, você ainda tem coragem de comer no Chuck and Cheese? Eu sempre tive medo do Chuck and Cheese, desde pequeno. Não era só um medo infantil de bonecos animatrônicos, como muitas crianças têm. Era algo diferente, algo mais profundo. Toda noite eu sonhava com ele, mas nos meus sonhos, ele não era só um robô comum. Ele tinha olhos brilhantes, dentes pontiagudos e uma fome insaciável. Ele saía do meu armário, caminhava lentamente até minha cama e sussurrava: "Eu estou com fome." E então ele segurava meu braço e o puxava para a boca. Eu sempre acordava suando frio, meu coração acelerado. Mas o pior de tudo era que, quando eu olhava para o armário, a porta estava entreaberta, exatamente como no meu sonho. Com o tempo, minha mãe achou que o jeito certo de me curar desse medo era me expondo a ele. No meu aniversário de 12 anos, ela disse que tinha uma surpresa especial para mim. Eu fiquei animado, até que percebi onde estávamos indo. Assim que o carro parou, meu coração congelou. Bem na minha frente, o enorme letreiro brilhante do Chuck and Cheese piscava no topo do prédio. "Surpresa", minha mãe disse, sorrindo. Mas havia algo estranho no tom de voz dela. Algo diferente. Eu tentei gritar, tentei correr, mas minha mãe segurou meu braço com uma força absurda. Algo estava errado. Ela não parecia mais minha mãe. O olhar dela estava vazio.
como se fosse um dos animatrônicos. Os funcionários na entrada estavam me esperando. Todos eles tinham um sorriso largo demais, congelado no rosto como se fosse uma máscara. Eles batiam palmas devagar, como se soubessem de algo que eu não sabia. Lá dentro, o salão parecia vazio. Não havia crianças rindo, nem máquinas piscando. Apenas as silhuetas dos animatrônicos no palco, mas eles não estavam desligados. Eles me observavam. Meu coração disparou quando percebi que o Chuck E. Cheese animatrônico não estava no palco. Minha mãe me empurrou para frente, direto para o meio do salão. As luzes começaram a piscar e uma risada metálica ecoou pelo lugar. "Bem-vindo de volta", disse uma voz distorcida. Aos poucos, as máquinas foram ligando sozinhas. Os animatrônicos começaram a se mexer, mas seus movimentos eram erráticos, trêmulos como se estivessem quebrados. Eu sabia o que ia acontecer. Eu já tinha visto isso antes. Não na vida real, mas em Five Nights at Freddy's. De repente, senti mãos frias segurando meus ombros. Que eu olhei para trás e vi ele, Chuck E. Cheese. Mas algo estava muito errado. Seus olhos brilhavam vermelho, seu sorriso era largo demais e seus dentes não eram de um robô. Eu tentei correr, mas meu corpo não se mexia. Ele me puxou para mais perto, até que pude sentir o cheiro de ferrugem e mofo vindo da boca dele. "Você não quer brincar comigo?" Ele perguntou, inclinando a cabeça de forma assustadora. Então tudo ficou escuro. Acordei em um lugar pequeno e apertado. As paredes eram de metal. Eu conseguia ouvir barulhos mecânicos do lado de fora, passos pesados ecoando. "Mais um para a coleção", uma voz metálica murmurou. E então eu entendi. Eu estava dentro de um traje de animatrônico. Meus braços não se mexiam. Minhas pernas estavam travadas. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu. E então, um reflexo na parede revelou a verdade. Eu não era mais um menino, agora eu era um deles. Se você conseguiu assistir até aqui, parabéns. Mas me diga, você ainda tem coragem de entrar em um Chuck E. Cheese? Ou melhor, você conseguiria sobreviver a uma noite lá? Deixe seu like, se inscreva no canal e comente abaixo. Eu sobreviveria. E, se você gosta de histórias de terror, tem mais um vídeo te esperando na tela agora mesmo. Nos vemos lá. Se você for corajoso o suficiente.